Aula 13. Sistema de boot. O Linux utiliza gerenciadores de boot para chamar o seu kernel. Um dos gerenciadores de boot mais utilizados é o Grub. O Grub é o gestor de boot mais usado atualmente. Ele tem vantagens de ter maior facilidade no acesso a kernels que não estejam em partições montadas durante a instalação do Grub. Para esta aula, teremos de utilizar o VirtualBox, uma ferramenta de virtualização. Virtualização é o recurso que permite executar um sistema operacional dentro de outro, normalmente dentro de uma janela. Você poderá fazer tudo o que será feito na máquina virtual em sua máquina real, sem precisar virtualizar. Como já possui o VirtualBox com o Ubuntu já instalado, irei abri-lo e iniciar a máquina virtual Ubuntu. Com isso, poderei reiniciar o Ubuntu várias vezes, de forma que você poderá ver o Grub em ação. Você poderá simplesmente reiniciar sua máquina para obter os mesmos resultados que obterei agora. Vou agora abrir a máquina virtual, onde foi instalado o Ubuntu na aula anterior, e aguardar a inicialização do Ubuntu. Vamos iniciar a sessão normalmente, como Luciano, ou com o usuário que você criou, tua senha. E agora a gente pode começar a fazer os testes com o Grub. Vou abrir aqui em aplicativos, acessórios, terminal. O primeiro comando que a gente vai aprender do Grub é o update Grub, que detecta os sistemas operacionais instalados na máquina e cria o arquivo de configuração do Grub. Veja. Pronto. Aqui ele já gerou as configurações do Grub com os sistemas operacionais instalados. É recomendável, caso você tenha problemas, atualizar o Grub digitando sudo apt-get install grub 2. E executar o update grub novamente para garantir uma atualização correta do Grub. O comando update grub não faz nada, exceto buscar os sistemas instalados e criar o arquivo grub.cfg automaticamente. Para instalar o Grub no HD, precisamos especificar o HD. Primeiro vamos ver uma lista aqui com fdisk-l de HDs. Encontramos aqui o primeiro HD, e é nele que a gente vai instalar o nosso sistema. Vou clicar com o botão do meio, que eu já selecionei. Então, grub install /dev/sda, daí sim que ele vai instalar o Grub. Claro, como root. Agora sim. Se tivéssemos o disco rígido da máquina virtual um Windows que não tinha sido detectado, nós podemos adicioná-lo manualmente digitando sudo nano /boot grub.d /29 underline Windows. Neste arquivo iríamos adicionar ch-e e agora vem as linhas de configuração do nosso Windows. Que vai aparecer na tela do Grub. Na raiz. Assumindo que o Windows
esteja no SDA 4. Então HD0 de SDA, se fosse 1 seria B, e MS-DOS 4 do 4 do SDA 4, ok? Prontinho. Caso o Windows não tenha sido detectado automaticamente, o que é muito raro, você pode querer adicionar a sua entrada manualmente, utilizando o sudo nano /etc grupo.d barra 29 Windows. Já vou explicar essas linhas que estou digitando, ok? Caso seu Windows apresente o erro de NTDLR, você deve fazer a inversão das partições, assim. Geralmente isso acontece quando o Windows está localizado em outro HD diferente do HD 0, como por exemplo o HD 1. Então vamos demonstrar isso trocando aqui para 1. E agora começam as linhas de correção. Vamos agora digitar aqui o comando drive map HD0 HD1 drive map HD1 HD0, logo abaixo set root igual HD0, vírgula 0. No chain loader HD1,1 mais 1. Vou agora explicar cada uma dessas linhas. Na primeira linha, drive map HD0 HD1, estou fazendo o Windows pensar que está no primeiro disco, tá? Então, HD0 é o mesmo que HD1. Em seguida, eu passo mais uma vez drive map, dessa vez HD1 HD0, confirmando a troca. Depois eu utilizo o comando setroot igual a HD0,0. Apesar do Windows estar no HD1, eu utilizo HD0,0, na verdade MS-DOS 1 aqui, para que o Windows entenda, pois ele está pensando agora que ele está no HD0.
Mas para que o Grub entenda, para que ele chame o Windows aqui no Shine Loader, eu tenho que utilizar HD1, pois o Grub ainda entende que o HD1 é o mesmo que HD1, ok? Daí eu passo aqui o mais um para carregar o primeiro setor da partição e abrir o Windows. Agora nós vamos salvar isso. E agora vem um pouco de explicação. O Grub utiliza um conjunto de scripts que fica no /etc/grub.d. Na realidade, esses scripts são formadores de um arquivo que fica em /boot /grub grub.cfg. Isso significa que a configuração ainda não foi instalada. A gente gerou um script que vai permitir que a configuração seja gerada na próxima vez que a gente executar o comando update grub. Mas para isso a gente precisa da permissão de execução para esse script. Então, chmod mais x no script, com o sudo, claro, a gente conseguiu colocar a permissão de execução no arquivo. Agora, vamos finalmente executar o comando update grub e aguardar. Agora, precisamos falar para que o grub apareça na inicialização, editando /etc /default grub e comentando as linhas grub hiding timeout e grub hiding timeout quiet. Agora basta salvar. Executamos o update grub mais uma vez. E sudo grub install /dev /sda. Pronto. Agora é só reiniciar o computador e ter acesso à nova entrada no grub. Pronto. Aqui já aparece a opção do Windows 7. E como tornar o Windows 7, por exemplo, a entrada padrão? Bem, primeiro passo, vamos contar quantas entradas temos. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então temos 5 entradas, né? Vamos lá agora. Então eu vou entrar no Ubuntu, normalmente, para fazer as devidas correções. Eu vou entrar no /etc default grub e escrever no grupo default o número da entrada Windows, que era 5, lembra? Então, como começa em 0, o default, temos que colocar 4, ok? Sempre subtrair 1. Agora eu salvo, dou um sudo update grub, sudo grub install /dev /sda. E vamos reiniciar de novo nosso computador. Pronto, pode perceber que ele selecionou automaticamente a opção do Windows 7.
Muitas vezes, você pode enfrentar algum problema após instalar o Groove, caindo no chamado terminal do Groove. Para ilustrar isso, vamos reiniciar e entrar no terminal do Groove. Vou apertar a tecla C para forçar a entrada no terminal, mas normalmente você vai, num problema, cair automaticamente nessa tela, sem ter esse menuzinho aqui, ok? Então vou apertar a tecla C, e aqui estou eu no minimal bash like do Group. A primeira coisa que precisamos é carregar o kernel com o comando Linux. Eu vou digitar Linux e vou pesquisar pela partição, ou melhor, primeiro eu vou pesquisar o HD, tá? Que está mostrando aqui HD0 e FD0. FD seria disquete, mas a gente nem tem esse tipo de leitor. Então, HD de HD, ok? O primeiro HD vai aparecer como 0, o segundo como 1 e assim por diante. Então, vou pegar o HD que está o Linux, que é o HD0 mesmo. Continuo apertando o Tab, ele mostra as partições. Vai encontrar uma partição do tipo Linux, no caso tem aquela tipo ext2, que é uma partição do tipo Linux. Note que mesmo que o ext3 e ext4 aparecem aqui como ext2, ok? Agora o caminho para o kernel, para a imagem do kernel, que é a primeira coisa que eu tenho que carregar na memória para abrir o Linux. Então eu vou digitar aqui VM Linux. Por quê? Porque dentro do /boot tem sempre um arquivo que começa com VM Linux, que é o meu kernel. Se tiver mais de um, você pode pegar a última versão ou a versão que você considera mais confiável, tá? No meu caso só tem um mesmo, VM Linux, então já peguei ele. Pressiono Enter e o kernel está carregado na memória. Agora eu vou utilizar o comando initrd, porque o kernel normalmente ele precisa do initrd para funcionar, que é uma imagem que tem alguns drivers para ele. Então vamos aqui localizar dentro do /boot também o initrd do seu Linux. Daí entrando no Linux a gente vai poder resolver, se tivesse o problema no group, com aquele comando update group. Então, aqui initrd já preencheu automaticamente para mim. Se tivesse mais de um, você tem que fazer o initrd bater a versão com a versão do VM Linux. Então, o VM Linux é 2.6.32-21. O initrd tem que bater com o VM Linux na versão 2.6.32-21. Ok? Aperto Enter, carreguei o initrd. E agora é só digitar boot. E assim ele vai iniciar meu Linux do mesmo jeito. Uma outra coisa que você pode precisar é informar ao seu Linux a partição raiz de forma manual. Para o Linux, o primeiro disco é representado por /dev/sda e a primeira partição por 1 também. Ok? Vou pressionar Enter, carregar mais uma vez o initrd e agora sim vou digitar boot. E é só aguardar a inicialização do meu Linux. Pronto, meu Linux iniciou. E agora eu posso abrir um terminal para resolver os problemas. Geralmente o grupo ele vai configurar automaticamente com sudo update grub e sudo grub install /dev/sda. Nem sempre o grub é capaz de gerar uma configuração consistente automaticamente para suas instalações Linux. Neste caso, você deve fazer
uma edição forçada do /boot /groove.cfg. O fabricante do software recomenda não editar esse arquivo, porque ele é gerado pelo groove mkconfig. Mas muitas vezes se torna muito complexo editar as configurações dentro dos scripts padrões do Grub, sendo necessário incluir manualmente aqui dentro uma correção de bug. Vamos lá. A primeira entrada automática que ele fez foi do Ubuntu, né? Repare que ele utiliza em root o UID da partição, o que é recomendável, mas que pode causar problemas em algumas distribuições, como por exemplo se você estiver utilizando o Clonezilla e houver o Debian em uma segunda partição, esta anotação pode causar problema nos clones. Neste caso você terá que entrar aqui e fazer a correção. Então agora eu vou utilizar o comando cat para facilitar de eu pegar o ID aqui. Geralmente o erro ocorre numa entrada Linux como essa. Daí eu vou encontrar a entrada root é igual. E eu pego aqui. O ID na entrada root é igual. Ok. Vou abrir uma aba aqui. Vou apagar a palavra UID, deixando só o ID mesmo. E agora eu uso o comando blk-id-u para que ele converta esse UID em uma partição. E aí está, a partição é /dev/sda1. Então agora com o nano novamente. Vou vir aqui naquela entrada defeituosa, em termos, né, porque não está defeituosa nesse caso. Vou encontrar a entrada root que eu quero trocar. E vou colocar aqui justamente a resposta do comando blockid /dev/sda1. Assim o kernel praticamente não tem como se perder ao localizar a partição raiz. Eu salvo isso. E agora um cuidado. Eu não posso fazer o sudo update grub, porque ele vai regerar o grub.cfg. Tem que usar diretamente o grub install. Em que disco? O primeiro disco /dev/sda. Prontinho. Opa, claro, com sudo. Prontinho, é isso. Outras coisas que podem causar problema no Grub é justamente algum script que um usuário tenha colocado no /etc grub.d. Os scripts comuns são header, debian-dem, linux, main-test, osprober e 40 custom, que também pode ser modificado. Caso ache um script a mais como este, acrescentado por um usuário, pode ser ele o causador dos problemas do Grub. Podemos então removê-lo com sudo rm-f /etc grub.d 29 Windows. Note que dificilmente você precisará de um script como esse que criamos para adicionar o Windows, porque o osprober já faz isso no momento do update grub, se houver, é claro, um Windows instalado. Então, basta digitar sudo update grub, sudo grub install /dev/sda. Lembrando que ao fazer o update grub, aquelas alterações que a gente fez do UID já foram perdidas, ok? Então você teria que refazer a alteração e fazer o grub install novamente. E apesar dessa detecção automática do grub, podemos ainda querer adicionar manualmente uma entrada Linux, que eu vou adicionar como /etc grub.t 28 Linux. Vou pressionar Enter. Ops, preciso usar o sudo.
Uma entrada Linux pode ser feita da seguinte maneira. Vamos começar um script semelhante àquele do Windows. E agora no menu, entre, que vai ser o que vai aparecer lá na tela do grupo, a gente digita Linux personalizado, por exemplo, ou um Linux não detectado. E aqui começamos a preencher os campos normalmente, como no Windows. Set root, a gente coloca o HD que está o Linux e a partição. Note a palavra MS-DOS, não tem relação com o sistema operacional MS-DOS. Apenas porque normalmente os discos utilizam uma tabela de partição baseada no DOS, ok? Por exemplo, vamos supor que meu Linux esteja lá no SDA 5. Então, no caso aqui HD2 seria SDC 5. Por HD0 SDA, HD1 SDB, HD2 SDC. Aqui você informa a imagem do kernel, trocando VM-Linux pela imagem do kernel, por exemplo. Vou deixar só VM-Linux, que é um padrão. Muitas vezes utilizamos a opção BGA 791 para que tenha resolução de 1024 por 768 já no boot, antes de abrir a interface gráfica. E Quiet para ele não mostrar mensagens. E aqui o ntrd /boot ntrd.img ou o nome da ntrd para o seu VM Linux. E pronto, essa é uma entrada Linux, ok? Você também pode ter que adicionar que o root é igual /dev 0 é A, 1 é B e 2 é C. O MS-DOS significa 5 mesmo, para que o Linux também encontre a partição raiz dele. Agora sim, vou salvar. Não posso esquecer de dar permissão de execução aqui no groove.d 28 Linux, senão não vai funcionar. Agora sim eu faço o update grub e um sudo grub install /dev /cda. Depois disso é só reiniciar. Como você pode ver, a entrada Linux personalizado apareceu no nosso grub. Vamos agora falar de alguns parâmetros de boot do Linux no kernel. Para falar sobre esses parâmetros, irei reiniciar novamente. Ao entrar na tela do Groove, podemos utilizar a tecla E para alterar os parâmetros de boot do kernel, selecionando uma entrada Linux, como farei agora. Pressiono E e tenho aqui visualizado todos os parâmetros do kernel, logo após a linha Linux. A partir daqui começam os parâmetros. O primeiro parâmetro, e também mais comum, é o parâmetro root, que fornece ao kernel em qual partição será montada o barra. Ele é essencial para o boot do kernel. E normalmente, a má configuração desse parâmetro gera mensagens do tipo kernel panic ou não foi possível montar a rootfs. Ao passar o HD de uma máquina
para outra máquina, o ID da partição root pode perder o sentido, apesar disso ser raro. Neste caso, você deve substituir essa entrada da mesma forma que fizemos na configuração, escrevendo /dev/ a partição do Linux. Se você olhar o setroot logo acima, verá que estamos no HD 0,1, que representa SDA. O A vem do 0, o 1 é B e assim por diante, e o 1 que fica 1 mesmo, ok? Às vezes essa letra pode mudar dependendo de como foi instalado o HD. Portanto, tente instalar o HD de forma similar com a que já havia sido instalado anteriormente. E para iniciar o boot, bastará pressionar Ctrl X. Mas e o que fazer quando um outro sistema operacional, como o Windows, sobrescreve totalmente o GRUB, ou por algum outro motivo perdemos o GRUB? Bem, nesse caso podemos apelar ao CD do Ubuntu, mas não reinstalar todo o sistema, apenas fazer as correções devidas. Para emular essa situação, eu irei desligar a máquina virtual e irei configurar a palavra boot no CD. Agora, vamos aguardar a inicialização pelo CD. E ao invés de utilizar a opção Install Ubuntu, vamos utilizar a opção Experimentar Ubuntu. Agora, vamos abrir o terminal na versão Live CD. Aqui o Ubuntu está rodando do CD, ok? Vamos digitar sudo fdisk-l para descobrir em qual partição está instalado nosso sistema. No caso aqui temos Linux, estendida Linux Swap. Bom, a Swap é a memória virtual. A partição Linux deve ser a partição onde está instalado nosso Linux. Para saber, definitivamente, eu vou criar o diretório para um pronto de montagem. E eu vou montar a partição /dev/sda1 /mnt/sda1. Pressiono Enter. Vou agora verificar como está a infraestrutura de dispositivos para o sistema instalado. Como você pode ver, não aparece os dispositivos do tipo SD, ou seja, não temos acesso ao HD ainda pelo sistema instalado. Então, copio a infraestrutura de dispositivos SD dentro do HD, do /dev do HD. Agora vou alterar meu espaço de trabalho como sendo o HD. Vamos agora montar no kernel a infraestrutura de comunicação com processos. Mount-t proc 3 vezes. Monte-t sysfs sys.
E agora, finalmente instalamos o Groupy com o Groupy install /dev/sda. Pronto, assim a gente já instalou o Groupy. Caso isso não seja suficiente para recuperar o Groupy, você pode tentar, ok, executar o update Groupy, sem garantias de que isso vai realmente detectar todos os sistemas operacionais. Pode ser que apareça algum erro, para a gente estar rodando no ambiente do CD. Aqui rodou sem nenhum erro. Aí você vai fazer o Groupy install /dev/sda novamente e pronto. A instalação do Groupy no HD já está pronto. Posso digitar exit para voltar para o CD aqui. E agora eu vou reiniciar do CD e entrar pelo HD.